Olá, querido irmão, olá, querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre, seja bem-vindos ao canal e se ainda não se inscreveu, fique à vontade, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe com seus contatos, com seus familiares, com seus amigos e nos ajude nesta jornada de propagar a palavra de Deus. Palavra de hoje, as duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11. Nós vamos ler de 1 a 14. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixe, porém, o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. E os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, mandando presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles se puseram de pé. E caiu grande temor sobre os que viram. Então, ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto, foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados
e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. O terceiro ai cedo virá. As duas testemunhas. No versículo 1 e 2, a medição do templo. João recebe uma vara de medir e é instruído a medir o templo de Deus, o altar e os adoradores. O átrio externo, porém, é deixado de fora, pois foi entregue aos gentios, que pisarão a cidade santa por 42 meses. Esse período é frequentemente associado à grande tribulação. No versículo 3, o ministério das duas testemunhas. Deus concede poder às duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. O traje de saco simboliza o arrependimento, o luto, indicando que sua mensagem será de juízo e chamado ao arrependimento. No versículo 4 e 6, poder e identidade das duas testemunhas. Elas são descritas como duas oliveiras e dois castiçais diante de Deus. Essa imagem remete a Zacarias 4, onde as oliveiras representam Zorobabel e Josué, líderes que restauraram o templo. Muitos estudiosos sugerem que as testemunhas podem ser Elias e Moisés, pois têm poder para fechar o céu e impedir chuva, como Elias fez, água em sangue, e enviam pragas, como Moisés no Egito. No entanto, eles fizeram isso. Mas Deus tem poder para enviar outras duas testemunhas que nós não sabemos, que também pode fazer essas coisas. Mas eu não posso afirmar, como muitos estudiosos afirmam, que podem ser Elias e Moisés as duas testemunhas. E também porque elas não morreram, não é mesmo? A morte das duas testemunhas. No versículo 7 a 10, nós vemos a morte das duas testemunhas. Após completarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo as matará. Seus corpos ficarão expostos na grande cidade, espiritualmente chamada de Sodoma, e Egito, onde Cristo foi crucificado. Os habitantes da terra celebrarão sua morte, pois suas profecias os atormentaram. No versículo 11 e 12, a ressurreição e a ascensão. Após 3 dias e meio, Deus lhe dá vida novamente. E elas se levantam, causando grande temor. Uma voz do céu as chama, e elas sobem em uma nuvem diante dos seus inimigos. Olha como é forte, hein? No versículo 13, acontece um terremoto. E vem o terremoto e o juízo. Na mesma hora,
ocorre um grande terremoto destruindo 1/10 da cidade e matando, meus amigos, 7.000 pessoas. Os sobreviventes, aterrorizados, dão glória a Deus. No versículo 14, o segundo ai e o terceiro por vir. Esse evento marca o fim do segundo ai, indicando que o próximo juízo está prestes a acontecer. E nós temos algumas referências adicionais para você se aprofundar no seu estudo, para você consultar, a partir de Apocalipse 11. Interpretação simbólica, a primeira. Muitos estudiosos veem as duas testemunhas como representações dos aspectos fundamentais da revelação de Deus. O Antigo e o Novo Testamento. A ideia de que as Escrituras são as testemunhas de Deus na terra. A lei e os profetas representam a mensagem de Deus ao longo da história. Então, eles acham que o Antigo Testamento e o Novo Testamento sejam as testemunhas de Deus na terra, A lei, os profetas. Na segunda interpretação, que é literal, alguns acreditam que as testemunhas são duas pessoas reais que aparecerão no período da tribulação. As principais sugestões incluem Elias e Moisés. Nessa parte eu não entendo que é Elias e Moisés. Pode ser, mas eu não entendo, eu não sei. Aí aqui eu não posso opinar, porque eu não sei quem é. Embora Elias e Moisés tenham feito sinais e maravilhas por Deus, eu não posso afirmar categoricamente que seja Elias e Moisés, ou Elias e Enoque. Eu falei da minha parte, Então, alguns acreditam que as testemunhas são duas pessoas reais que aparecerão no período da tribulação. As principais sugestões, como nós estávamos falando, incluem Elias e Moisés, baseado que realizaram fechar o céu e transformar a água em sangue. Elias e Enoque, pois ambos foram arrebatados sem experimentar a morte. Moisés morreu, mas Elias e Enoque não morreram. Na terceira interpretação eclesiástica, é uma outra visão que sugere que as testemunhas representam a Igreja e Israel, que proclamam a verdade de Deus durante o período da tribulação. Muitos pensam assim, Quarta interpretação, que é a profética. Alguns estudiosos veem as duas testemunhas como profetas escatológicos, enviados para anunciar o juízo e chamar ao arrependimento. Com certeza, A gente também entende assim, que vai ser duas testemunhas proféticas, que anunciar, tem que se arrepender. Ei, se arrependa, arrependa-te em nome do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. E chamar o juízo, chamar a pessoa para o arrependimento, para se arrepender. Passagens bíblicas que se relacionam
com as duas testemunhas, aqui estão algumas passagens que nós encontramos na Bíblia que se relacionam com as duas testemunhas do Apocalipse 11. A primeira é Zacarias 4:2 e Zacarias 11-14. Ou seja, Zacarias capítulo 4, versículo de 2-3 e versículo de 11-14. Zacarias vê duas oliveiras ao lado do candelabro, que representam dois ungidos do Senhor, que estão diante de Deus. Essa imagem é retomada em Apocalipse 11:14. Em Malaquias também 4, Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, a profecia de que Elias virá antes do grande dia do Senhor. Muitos acreditam, meus irmãos, que uma das testemunhas pode ser Elias, devido ao poder de fechar o céu. Apocalipse 11:6. Êxodo capítulo 7, versículo 11-20, Moisés transforma a água em sangue. Em um dos sinais que as testemunhas realizarão. Apocalipse 11:6 também está lá, sugerindo uma conexão com Moisés. Em 1 Reis, 17, versículo 1, Elias declara que não haverá chuva semelhante ao poder das testemunhas de impedir precipitação. Apocalipse 11:6 também. Em Deuteronômio 19:15, a lei exige duas testemunhas para validar um testemunho, reforçando a necessidade de duas figuras proféticas em Apocalipse. É forte isso, hein? Mateus 17, de 1-3, na transfiguração, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, reforçando a teoria de que eles podem ser as testemunhas. Pode ser, né? Ninguém afirma nada. Apocalipse 11:1-14. O próprio texto que descreve as testemunhas, seu mistério, morte e ressurreição. Alguns livros que elucidam, que ajudam o nosso estudo. A mensagem das duas testemunhas, essa mensagem linda, e como eu posso aplicar essa mensagem nos dias de hoje? Apocalipse 11. Ela pode ser aplicada aos nossos dias de várias maneiras, dependendo da interpretação teológica. Aqui estão algumas reflexões sobre a sua relevância. Primeiro, chamado ao arrependimento e testemunho. As testemunhas profetizam vestidas de saco ou de pano de saco, um símbolo de arrependimento. Isso nos mostra a importância e nos lembra de proclamar a verdade de Deus, mesmo em tempos difíceis. Nós temos que pregar com ênfase, não importa o que venha acontecer, porque somos entregues ao matadouro todos os dias da nossa vida, e nós somos um atalaia de Deus. Segundo, perseguição dos fiéis. Nós iremos ser perseguidos se estivermos nesta terra no momento em que as testemunhas,
as duas testemunhas estiverem aqui. Elas enfrentarão oposição e são mortas, mas depois ressuscitam. Deus o ressuscita. Isso pode ser visto como um paralelo à perseguição que muitos cristãos enfrentam ao defender sua fé. 3. Ação de Deus na história. Deus, ele nunca perde seu poder. Deus é Deus. Deus é soberano. Deus é poder. Ele é o único que tem todo o poder e nada sai do seu controle. 4. O papel da igreja. Muitos estudiosos interpretam as testemunhas como um símbolo da igreja e a sua missão de pregar o evangelho. Apocalipse 11:9, o texto afirma que povos, tribos, línguas e nações verão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. 4. O papel da igreja. Muitos estudiosos interpretam as testemunhas como um símbolo da igreja e sua missão de pregar o evangelho até o fim dos tempos. Como pode, meus irmãos, naquele tempo, a Bíblia dizer que os homens de vários lugares, planetas, etnias, poderiam ver durante 3 dias e meio e iriam dar presente uns aos outros? Muitos não entendem isso. Por isso que nós entendemos que é para esse nosso tempo. Hoje nós temos televisão, que nós vemos o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, em Israel, na Rússia, na Ucrânia, em Portugal, em tudo quanto é lugar, na Espanha, no Brasil, em tudo quanto é canto. Nós temos televisão, nós temos agora as redes sociais, a internet, que é mais rápida do que a televisão. E essa é uma questão fascinante. Do Apocalipse 11:9, o texto afirma que povos, tribos, línguas, nações verão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. E isso levanta a dúvida: como isso seria possível em uma época sem tecnologia moderna? Possíveis interpretações, meus irmãos, na visão profética do futuro. Muitos estudiosos acreditam que João estava descrevendo eventos futuros e que a tecnologia moderna, como televisão, internet e redes sociais, permitiria que o mundo inteiro visse esse acontecimento em tempo real. Concordo plenamente. Por isso que o tempo do fim não era para aquele tempo. E é para o nosso tempo em diante. Eu não sei se eu vou estar aqui. Você não sabe se você vai estar aqui. Nós não sabemos se iremos estar aqui nesta época. Na segunda interpretação, que é simbólica, alguns teólogos sugerem que ver pode não significar literalmente enxergar com os olhos, mas sim tomar conhecimento do evento. Isso poderia ocorrer por meio de mensageiros, relatos escritos ou testemunhos. Eu não acredito nessa segunda opção. Vamos à terceira opção: comunicação antiga. Mesmo sem a tecnologia, notícias importantes se espalhavam rapidamente por meio de viajantes, comerciantes
em mensageiros. No contexto bíblico, eventos significativos eram divulgados por todo o Império Romano em questão de dias. Eu entendo, mas essa interpretação ela cai por terra, porque não só a mensagem, mas a Bíblia fala que todos iriam ver. Então nós vamos agora para a quarta: intervenção sobrenatural. Outra possibilidade é que Deus, em sua soberania, permita que esse evento seja visto de maneira extraordinária, como uma revelação global. O sobrenatural de Deus, em sua soberania, permite de fato e de verdade que esse evento seja visto de maneira extraordinária, como revelação global. Todos podem ver, todos vão ver, todos que estiverem nesta época vivos na terra verão. Então, meus irmãos, eu tenho o meu pensamento, mas qual dessas interpretações faz mais sentido para você? A primeira, visão profética do futuro; a segunda, interpretação simbólica; a terceira, comunicação antiga; a quarta, intervenção sobrenatural? No meu pensar, é a primeira e a quarta. Visão profética do futuro e intervenção sobrenatural de Deus. Portanto, irmão, irmã, possamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, largar a mentira, largar a fofoca, largar tudo aquilo que você sabe que prejudica a tua vida espiritual com Deus. Para os nossos dias, esses eventos das duas testemunhas, ou dos nossos dias para frente, é que em Daniel 12, versículo 4, o anjo falou para Daniel: tu, porém, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Versículo 13: tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás no fim dos dias e te levantarás para receber a tua herança. Aqui está dizendo, meu irmão, para finalizar, que Daniel vai morrer como morreu, né? No fim, tu repousarás, né? Morrerás, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar, meu amigo. Ele vai ressuscitar, meu irmão, minha irmã. Então se arrependa dos teus pecados, se arrependa dos teus erros, largue o pecado, rompa com o pecado e volte-se para Deus. E volta, você que está distante, volta para a casa do Pai, volta para Jesus. E você que não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida agora, nesse momento, porque o que Jesus quer é salvar a sua vida, é salvar você, salvar a sua alma. E não importa, muitos vivem discutindo conosco, querem falar, fala aí direto aí. Ah, não vai ter arrebatamento, não vai ter. Meu irmão, minha irmã, se você quiser ficar, você fica.
Se você quiser ficar, você fica. Eu não quero ficar e eu não vou ficar. Eles dizem que nós pegamos a palavra e entortamos para lá, nós não entortamos nada. Nós só entendemos o seguinte, que Deus é bom. Deus, ele enviou um anjo a Ló, e Ló estava demorando sair, e o anjo pegou Ló e tirou. E o anjo falou para Ló assim, meus amados, vai-te, porque enquanto você não sair daqui, eu não posso destruir esta cidade. Só depois que Ló saiu, que foi destruída aquela cidade. Leia a Bíblia para você não ser enganado com os sensacionalistas que dizem que não vai existir arrebatamento. Eles dizem não, eles afirmam, se eles querem ficar, que fiquem. Eu sei que há uma esperança para mim, que há uma esperança para todos aqueles que creiam em Cristo Jesus, que são lavados pelo seu sangue, que se arrependeram dos seus pecados de fato e de verdade, e estão vivendo em novidade de vida, vivendo para Deus, vivendo para o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu fico por aqui. Obrigado por ter ficado por aqui comigo. Que Deus abençoe a tua vida sobremaneira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz, fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.